Eu me chamo Simone Draghetti, sou membro da 7ª Região da Igreja Metodista Renovada na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. E a minha pergunta é: com a chegada da pandemia, o aumento do número de divórcios tem crescido consideravelmente. O que estaria ocasionando a dissolução dos lares? E qual a mensagem para as famílias que passam por essa tribulação nesse momento? Obrigada. Shalom a todos. Olá, Simone Draghetti. Aqui estamos para dar a resposta à sua pergunta sobre o divórcio, a causa e a solução, não é? Bem, o divórcio é uma coisa antiga, vem lá de Moisés. Jesus chega e diz que não é bem assim, e substitui mesmo. Jesus substitui o conceito de Moisés sobre o divórcio. Introduz uma nova modalidade, qual seja, em Mateus dá-se a entender que é por casos especiais. Em Marcos se fecha e dá a impressão que divórcio não, agora aconselhamento. Entre pagãos e entre os cristãos, a causa é uma só. É a volta para casa, o abandono dos empregos por ordem dos governos pandêmicos. Então se cria um atrito dentro da família. Primeiro o marido, depois a esposa, depois os filhos, tudo num ciclo vicioso de melancolia, angústia e agressão interna e externa, e depois vira uma agressão mútua. E isso gera um conflito que, na igreja, a solução é procurar aconselhamento pastoral. Não é consentir com o divórcio, mas procurar uma solução. Porque na Bíblia, se você olhar, em Marcos 10, Jesus não dá um aconselhamento para o divórcio. Jesus dá um aconselhamento para não divórcio. Daí nós podemos tirar a conclusão que para o aconselhamento pastoral, para encontrar uma solução para o divórcio, para os conflitos. Então é necessário na igreja buscar a presença de Deus, não é? A igreja é a solução para o divórcio. Então os pastores têm que estar preparados para enfrentar esse fenômeno novo causado pela quarentena. A solução na igreja é o aconselhamento pastoral. E também para os pagãos, se eles quiserem procurar a igreja encontrarão a mesma solução. Terão que mudar de vida. Por isso que é difícil aconselhar o pagão. Eles vão para o psicólogo e lá eles querem tirar a culpa, se aliviar, mas não solução. Os pagãos não procuram a solução para o divórcio, procuram um alívio. Na igreja tem que ter a solução, porque na igreja não é para fazer divórcio. É para seguir a Jesus, que disse que divórcio não, gente. Divórcio não. Mas simplesmente aconselhamento. Repúdio, não. Mas reconciliação. Deus abençoe. Até a próxima.
Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui novamente para louvar o nome do Senhor. Nós vivemos tempos de insegurança, tempos difíceis, mas a palavra do Senhor nos assegura que temos um Deus, o Deus, que cuida de nós em todos os momentos. E o nosso Deus é o socorro bem presente nas horas de angústia, nas horas de tribulação. Eu desafio você a clamar a esse Deus, naqueles momentos de tribulação, de desespero, que você não sabe o que fazer. Clame a esse Deus, porque Ele é o Deus de toda a esperança, Ele é o nosso provedor, e Ele disse que estaria conosco até o fim. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti, Jesus, porque sabemos que Tu nos respondes. Aleluia, clamamos a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.
Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Nós cantamos, nós adoramos ao único Deus, ao único Rei, aquele que é merecedor. E nós cremos em Ti, que Tu és fiel, Senhor, ainda que nós não sejamos. Tu és fiel, Jesus, aleluia, e Tu cuidas de nós. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada
me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Esperamos, Senhor Jesus, na tua fidelidade, Senhor. Esperamos na tua provisão, Jesus. Esperamos no teu cuidado, Senhor, porque tu és Pai. E tu disseste, Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós cremos em ti, Jesus. Aleluia. Amém. Olá, povo de Deus, graça e paz. Bom estarmos aqui novamente para recebermos de Deus uma palavra para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. Amém? Como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué. Antigo Testamento, Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Eu quero falar sobre desânimo. O tema que eu escolhi é desânimo nunca mais. Desânimo nunca mais. Por que eu senti de Deus esse tema, né? Porque passamos por momentos difíceis, né, em todo o país, e a gente tem ouvido e aconselhado muitas pessoas que estão realmente desanimadas com tudo o que está acontecendo. Eu não sei até onde essa mensagem chega, mas aqui na cidade de Ribeirão Preto, tinha sido aberto o comércio, boa parte aí da área comercial tinha voltado com algumas restrições, e segundo as autoridades, devido ao aumento de alguns casos, foi novamente refreado, né? E a partir de segunda-feira o comércio vai estar novamente fechado. A gente tem visto pessoas realmente lutando para não desanimar, mas infelizmente muitos desanimando dessa situação, deste momento, dessa luta. Por isso eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração nesse dia, nessa oportunidade. Amém? Você está aberto para receber da palavra de Deus? Vamos lá comigo então. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo
herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem se espanta, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Gostaria de agradecer a Deus. Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor, e por este dia que o Senhor nos concede. Dia de visitação, dia, Senhor, de conforto, dia, Senhor, em que somos moldados, tratados pela tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, com cada um, Senhor, que agora está recebendo essa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Desânimo, nunca mais. Quando eu estava pensando num tema para essa mensagem, eu ia escolher o tema cuidado com o vírus. Em plena época aí de pandemia, né? Aí eu pensei que esse tema ia ser atrativo. Mas eu pensei exatamente por isso, porque o desânimo, ele age como um vírus. Ele contamina o ser humano, contamina a alma da pessoa. O desânimo é uma ferramenta usada pelo inimigo e que pode levar pessoas literalmente à morte. A palavra ânimo, ela vem do latim animus, que significa exatamente isso, alma, pensamento. Então uma pessoa que se encontra em um estado de desânimo, é uma pessoa que está num estado onde a sua alma foi tirada, tirou-se a alma, tirou a vontade, tirou a coragem, o ânimo para viver, o ânimo para enfrentar as situações. Este é o desânimo que nos é apresentado dia após dia, uma luta, um combate a ser travado. E o Senhor ministrou meu coração nesse texto de Josué, e eu quero com vocês tirar algumas lições acerca de desânimo, que é o contrário de ânimo, mas trazendo para o lado positivo, de uma ordem dada por Deus, que nós deveríamos ter bom ânimo. Bom ânimo. Fiquei pensando como que o desânimo chega até a nós. No decorrer da mensagem você vai entender a minha posição com relação a isso. O desânimo é mais do que simplesmente um sentimento negativo. No meu ponto de vista, o desânimo verdadeiramente é uma arma do diabo contra o povo de Deus, contra a humanidade. Uma arma investida contra o homem. Mas ela se apresenta, ou ela tem um caminho, uma porta por onde ela pode entrar. Isso é verdade. Então o desânimo ele pode entrar por várias situações. Situações essas que todos nós vivemos a cada dia. Situações que fazem parte do nosso dia a dia. Eu separei 4 situações em que talvez seja uma porta para o desânimo entrar. Somente uma porta, porque o desânimo é mais do que isso. O desânimo é uma arma espiritual. Que em nome de Jesus nós vamos conhecer aqui hoje e nós vamos declarar por fé, conforme o tema dessa mensagem: desânimo nunca mais. O desânimo ele pode entrar através de frustrações. Quem nunca teve uma frustração na vida, não é verdade? Frustrações são parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós somos frustrados quando decepcionamos com pessoas. Nós somos frustrados quando perdemos pessoas. Nós somos frustrados quando não conseguimos alcançar algo desejado, um sonho, um objetivo. Nasce uma frustração. Nesse texto que nós estamos abordando,
essa história de Israel, do Antigo Testamento, começa aqui em Josué, uma narrativa de uma transição. Até então, quem liderava este povo era o grande líder Moisés. Moisés liderou este povo com muita autoridade, com muita unção de Deus, com muita propriedade. Talvez nós poderíamos dizer que não houve líder semelhante em Israel a Moisés. A própria Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Era uma experiência profunda, e isso trazia na vida e no ofício de Moisés uma autoridade muito grande. Mas nesse texto, a narrativa começa dizendo o quê? Que Moisés morreu. E aquele povo então se encontrava num estado de desânimo, de frustração. O grande líder partiu. Aquele que nos levava, aquele que nos dirigia, aquele que nos dava instruções, ele foi levado, ele morreu, não está mais conosco. E sabe, meu querido, muitas das vezes as frustrações da vida que nos acomete faz com que essa ferramenta do mal se aposse da alma das pessoas, o desânimo. E as pessoas então fiquem entregues, sem alma, sem coragem mais pela vida. Pode ser que também o cansaço também é uma janela, é um caminho onde o desânimo pode chegar em muitas vidas. Cansaço físico, cansaço mental e até mesmo cansaço espiritual. É um cansaço que fadiga não somente o corpo, mas a alma. E sabe, meu querido, todos nós podemos de alguma maneira nos cansarmos. Como eu comentei numa última mensagem, o cansaço faz parte da vida. E alguns personagens bíblicos mesmo, devido a muito estresse, muito cansaço, ficaram completamente desanimados. É o caso do grande profeta Elias, que chega até mesmo a pedir a morte, dizendo: olha, eu não sou melhor do que os meus pais, me tire a vida, numa oração com Deus, porque ele estava extremamente cansado. O cansaço pode ser essa porta. As derrotas, em terceiro lugar, eu acredito que também pode levar muitas pessoas a viverem uma vida de desânimo. Tentaram um negócio e não deu certo. Abriu uma empresa e a empresa não deu, não vingou, como nós falamos, ela não cresceu. Alguns têm derrotas na vida sentimental. Pessoas que eram queridas vão com a morte, ou vão por escolhas. E as pessoas sentem a derrota ali no seu dia, na sua existência, na sua realidade. A derrota nunca deveria ser uma porta para desânimo. Deveria ser um aprendizado para fazer melhor, para consertar aquilo que não deu certo. Mas nem todos têm essa maturidade, essa espiritualidade, e muitos, por causa da derrota, também entram no desânimo. E em quarto lugar, talvez tenha mais portas que podem trazer o desânimo. Eu separei essas 4. Em quarto lugar, quando nós temos lutas prolongadas. E muitos dizem isso. Uma coisa é você enfrentar uma batalha um dia ou uma semana. Mas uma coisa muito mais desgastante é quando essas batalhas são sucessivas, uma após a outra, num período longo. E a pessoa lutou hoje, mas tem que lutar amanhã. E tem que lutar depois de amanhã. E chega um certo período da vida em que, se ela não vencer essas batalhas, e as batalhas continuarem batalhas longas, algumas pessoas jogam a toalha, como dizem no popular, desistem. Desistem porque se sentem completamente desanimadas, sem alma, sem a força interior que é necessário para vencermos e caminharmos de forma vitoriosa. Essas são portas que pode ser que o desânimo entre por elas. Mas como eu já disse no começo, eu creio que o desânimo é mais do que um sentimento. Ele é assim uma investida do inimigo contra as pessoas. Eu ouvi uma historinha
Historinha bem infantil, mas que ilustra bem o que eu quero dizer. Diz que o diabo resolveu vender as suas ferramentas de trabalho. Então ele montou uma banca grande, e ali ele expôs as suas ferramentas de trabalho. E os demônios que andavam com ele, então, foram às compras. Não estava tendo coronavírus por lá. Podia ir às compras. Os demônios então começaram a comprar as ferramentas que o diabo usava. A ferramenta da prostituição, a ferramenta do vício, a ferramenta do ódio, a ferramenta da inveja. Mas havia uma ferramenta naquela coleção toda, que era a mais cara de todas. A soma de todas as ferramentas ainda não alcançava o valor dessa ferramenta. E alguns demônios perguntaram para ele: mas que ferramenta é essa? E o diabo disse: compra e você então saberá o que é. Mas como ela era muito cara, nenhum deles quis comprar essa ferramenta. Então o diabo disse: essa ferramenta eu só vendo por um alto preço, porque com ela eu consigo recuperar tudo aquilo que eu vendi para vocês. Com ela eu recupero a prostituição, eu recupero o ódio, eu recupero as brigas, eu recupero todo o mal que eu tramo contra a humanidade. E essa arma era exatamente o centro dessa mensagem, o desânimo. O desânimo. E depois ele disse: sabe por que essa arma é tão poderosa? Porque as outras armas, quando eu as uso, todo mundo logo percebe que é uma arma do mal. Quando eu uso o vício, quando eu uso a prostituição, logo as pessoas percebem: isso é coisa do diabo. Eu preciso abandonar, eu preciso largar isso. Mas quando eu uso a arma do desânimo, ninguém percebe que é uma arma do diabo. E eles até mesmo justificam. Eu estou assim desanimado, mas é porque eu perdi um dinheiro muito alto. Eu estou desanimado porque alguém que eu tanto amava foi embora. Eu estou desanimado porque eu tive muitas derrotas. E justificamos o porquê do desânimo, ao invés de entendermos que não importa qual foi a porta que ele entrou, mas é uma arma contra a nossa alma. É uma arma do diabo. Eu achei interessante essa historinha, simples, infantil, mas que retrata uma realidade. Certa vez eu ouvi uma frase que é muito verdadeira: você nunca vence aquilo que você não se dispõe a lutar. Quando nós encontramos defesa com os nossos defeitos, com as nossas deficiências, quando nos tornamos advogados dos nossos pecados, então nós não temos por que lutar. Por que eu vou lutar contra o desânimo? Isso é um sentimento que brotou do nada. Isso é coisa passageira. Mas quantas pessoas que entram no desânimo sem perceberem que estão cada vez mais afundando e perdendo a sua alma. O ânimo é alma. O desânimo é o roubo da alma. Eu quero que, em nome de Jesus, com a graça de Deus, que você possa entender a profundidade disso, e que, em nome de Jesus, quando nós terminarmos essa ministração, você tenha a convicção no seu coração, que é o tema que eu escolhi: desânimo nunca mais. Desânimo nunca mais. Quero tirar 3 lições desse texto, que eu aprendo sobre como me manter animado, como me manter forte, corajoso diante das lutas. A primeira lição que eu aprendo está no versículo 9. O versículo 9 ele diz: não fui eu que lhe ordenei, isso na NVI, e aqui no meu celular eu estava acompanhando pela revista atualizada, que diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Mas no começo do versículo ele diz: não te mandei eu. Deus está ministrando a Josué, o homem que haveria de levar a nação de Israel à terra prometida,
o homem que é o sucessor do grande líder Moisés. E Deus chega para Josué, e Deus então traz à memória de Josué as promessas que ele havia dito para Moisés. A promessa e ainda os termos da conquista, até onde eles iriam conquistar, quais seriam as fronteiras da terra que Deus estava dando. Mas por 3 vezes neste relato bíblico, nós encontramos Deus dizendo para Josué: eu preciso que você tenha bom ânimo. Josué, eu preciso que você se esforce e tenha bom ânimo. E quando eu entendo que se esforçar e ter bom ânimo não é uma opção que Deus está dando para mim e para você, é uma ordem que Ele está dando. Não te mandei eu, tenha bom ânimo. É uma ordem de Deus. E quando eu penso numa ordem de Deus, eu não sei como você encara uma ordem de Deus. Primeiramente, quando eu penso numa ordem de Deus, eu entendo que se Deus deu a ordem, é porque eu posso executá-la. É que eu posso fazer. Porque o desânimo, ele é tão sutil, meu querido, tão sutil, que ele vai infiltrando no ser interior, e as pessoas dizem assim: eu não consigo. É um sentimento que está me invadindo a alma, eu não sei de onde vem, eu não consigo sair deste quadro de desânimo. Pois eu quero te dizer nesse dia, nessa oportunidade, Deus está lhe dando uma ordem: tenha bom ânimo. Você pode determinar sobre a sua vida o sentimento que vai lhe governar. Você está no controle. Nós estamos no controle. Eu me lembro, há pouco tempo, não faz tanto tempo, eu ministrei essa palavra aqui na igreja sede. E eu estava passando por vários problemas físicos, de enfermidade. Eu compartilhei isso com a igreja. Venci uma coisa, vinha outra, venci uma coisa, vinha outra. E eu estava realmente entregue num desânimo, numa sensação de impotência. Quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, foi como um estalar dos dedos. Eu falei: não, se Ele está mandando eu fazer, eu posso fazer. Eu vou dar uma ordem à minha alma. E eu de joelhos em oração dizia para mim mesmo: anima-te, ó alma. Por que você está triste? Ser forte e corajoso. E eu comecei a dar ordem para mim mesmo. Eu mudei a minha maneira de pensar e comecei a agir conforme eu estava determinando sobre mim. Eu não sou escravo dos meus sentimentos. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você que crê no Senhor Jesus, e você pode sim governar a sua vida e declarar: eu tenho ânimo para vencer em nome de Jesus. Eu tenho ânimo para mudar este quadro, porque o Senhor me mandou. Não te mandei eu. Não te mandei eu. Eu sou servo de Jesus. Cabe ao servo obedecer a voz e o comando do seu Senhor. E eu gosto disso. Eu gosto disso. O meu Deus mandou que eu vivesse de forma animada. O meu Deus disse que é possível, mesmo em meio a tribulações, a problemas, a circunstâncias, eu posso permanecer com ânimo e com a coragem necessária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para a sua alma: alma, comece a se mexer, porque hoje eu aprendi que quem governa sou eu, com a direção do Espírito Santo, e eu dou uma ordem para mim mesmo: anima-te, anima-te no Senhor. Você vai perceber que a atmosfera vai mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A segunda lição que eu aprendo sobre ânimo está aí nesse texto. O ânimo é uma qualidade necessária para quem quer alcançar a vitória. Por 3 vezes o Senhor fala com Josué, e na maioria das vezes ele diz assim: tão somente. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Josué: Josué, você não vai na sua força, Josué. Você não pode derrubar as muralhas de Jericó, Josué. Josué, você não pode vencer essas nações, Josué. Eu vou batalhar por você. Eu vou batalhar a sua luta.
eu estarei contigo, eu vou operar através de você. Mas Josué, eu preciso que você faça uma coisa. Então somente tenha bom ânimo. Você precisa crer, Josué. Você precisa assumir uma postura de coragem para enfrentar qualquer coisa, porque se você assume essa postura, eu quero te dizer que ninguém vai poder te suster em todos os dias da tua vida. Ninguém vai poder te resistir, Josué. Tão somente tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Seria desnecessário perguntar aqui, quem quer ter vitória na vida? Não é? Todos nós queremos ter vitória. Todos nós queremos prosperar, avançar. Todos nós queremos realizar os nossos projetos. De uma forma muito simples e direta, eu falo com você em nome de Jesus. Você quer vencer? Deus manda te dizer, mantenha-se sempre animado. Mantenha-se animado. Não se renda ao desânimo, não se renda às circunstâncias, não se renda pelas notícias que ouve, pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e elas estão mesmo, e as previsões são negativas, eu sei disso, mas Deus está dizendo para mim e para você, permanece com coragem, com ânimo, porque para que eu lute a sua luta, para que eu te leve a conquistas, então somente tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ah, bispo, acordei com o pé esquerdo. Não faz mal. Põe o direito depois e diga, eu tenho ânimo. Eu vou para cima em nome de Jesus. Essas dificuldades não vão me parar, porque maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Lembre-se sempre do que eu falei no começo. O desânimo não é um sentimento qualquer, é uma arma do diabo. Encare isso como uma guerra espiritual. Você não vai se deixar vencer pelo desânimo, porque isso é uma obra do inimigo, quer roubar a sua alma, quer roubar a sua vitória. Portanto, se você quer ter vitória, para que Josué tivesse vitória, Deus falou com ele 3 vezes, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Em terceiro lugar, o que eu posso fazer para manter o meu bom ânimo? Como é que eu faço? Tenha sempre um alvo para alcançar. Muitas pessoas desanimam porque também já não tem mais expectativa nenhuma da vida. Ah, já sonhou tudo que tinha que sonhar, já alcançou tudo que tinha que alcançar, ou talvez ao contrário, não alcançou nada do que queria alcançar, e desiste do alvo, desiste de ter uma meta. Quando Deus chama Josué, presta atenção, meu querido, no texto, Ele está nos ensinando algo. Ele não chega para Josué simplesmente e fala, Josué, é assim, é só você ter ânimo, ter força e vamos embora que vai dar certo. Não. Ele chama Josué, primeiramente, e fala para ele, Josué, meu servo Moisés está morto. Levanta. Até quando você vai ficar chorando, Josué? Dizem que o pranto por um homem de Deus, por um israelita, por um líder, era de 30 dias. 30 dias de luto. Provavelmente aqui, findou-se 30 dias em que eles estavam pranteando a morte de Moisés. E Deus chega e fala, ei, chega. Moisés já foi. A vida continua. Ainda temos um objetivo, ainda temos algo para alcançar. E ele começa a trazer à memória de Josué as promessas. Dizendo, olha, eu prometi, você lembra que eu prometi? É agora, vamos em frente, porque agora você vai liderar este povo. Você vai levar eles a alcançar as promessas que eu tenho para essa nação. Há uma parte interessante, que o próprio Senhor fala, Josué não disse nada. Olha que coisa interessante. No versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei.
Eu, quando estava pensando nisso, eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que Deus leu o pensamento de Josué. Porque ele antecede Josué e fala assim, talvez você, Josué, esteja pensando, eu não sou como Moisés. Moisés era o grande líder. Mas Deus antecede isso e diz para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Eu serei contigo, Josué. Mas você precisa novamente trazer o alvo. Você precisa ter o foco naquilo que eu tenho para você, nas minhas promessas. Aleluia. Eu escrevi algo aqui interessante. Diz assim, olha, o seu ânimo vai depender do que você está vendo. E isso é verdade. Você vai se encontrar animado ou desanimado, dependendo aonde está os seus olhos. O que você está vendo determina se você está animado ou desanimado. O apóstolo Paulo nos ensina, num texto que eu amo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Ele ensina como que ele, o apóstolo Paulo, não desanimava. Do versículo 16 ao 18. Eu vou ler na versão da NVI. Diz assim, ora, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deixa eu dar uma parada aqui. Ele diz, olha, por isso nós nos desanimamos. Embora a nossa carne, o nosso corpo, ele está sendo desgastado. Todos nós estamos sendo desgastados. E cada dia que passa, nós caminhamos mais para perto da morte, é uma realidade. E há um desgaste físico natural, há as lutas, há as provações, mas ele faz aqui um paralelo, que enquanto o corpo externo está sendo desgastado, algo está sendo construído em aonde? No homem interior, no seu espírito, no teu homem interior, no teu verdadeiro eu, no teu verdadeiro ser. E está sendo construído algo que é muito maior, de muito maior valor, ao ponto de ele fazer essa comparação. Para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, pode até sofrer na carne, desde que está sendo construído no homem interior, algo grande, forte e maravilhoso. E depois no 18, ele dá essa sentença maravilhosa, ele diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Por isso nós não vamos fixar os nossos olhos naquilo que se vê. E ele diz, aquilo que se vê é transitório. O que se vê? Toda a matéria. Tudo que é palpável, tudo que toca, tudo que existe. Existe hoje, amanhã não sabemos. Quando certa vez mostraram para Jesus o templo e a formosura do templo, Jesus olhou para eles e falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. É transitório. Tantas coisas que são lindas e maravilhosas, fazem parte da existência humana, mas elas mudam do dia para a noite. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo, pode ser que seja realidade essas coisas. Pode ser que essas notícias sejam verdadeiras, mas o meu olhar não estão nessas coisas, e sim nas que são invisíveis. Aleluia! Deus é invisível. Tudo que existe sobre a terra foi criado por aquele que é invisível. As coisas invisíveis, diz a palavra e esse texto confirma, essas sim, elas não mudam, elas são eternas, permanentes. Portanto, aonde você coloca os seus olhos, pode estar determinando se você está animado ou desanimado. Sim, temos crise, sim, temos uma luta, sim, temos turbulências lá fora, sim. Mas eu me coloco e eu me esforço sempre
para olhar para as coisas do alto, para olhar para as promessas de Deus, para olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Tire os olhos do problema, meu querido. Tire os olhos do problema. Bispo, mas o meu problema é grande demais. Ele é grande hoje, mas amanhã pode nem existir. Nem existir. Israel se depara com a primeira cidade para conquistar essa terra prometida, e havia uma muralha gigante, as muralhas de Jericó. Elas existiam, estavam lá, por um período muito curto, porque tudo veio ao chão. Tire os olhos do problema, tire os olhos da crise, coloque os seus olhos em Deus, mantenha-se animado, mantenha-se com coragem, porque Deus vai trabalhar em favor daqueles que o amam. Creia nas promessas de Deus, meu querido. Creia nas promessas de Deus. O desânimo nunca resolveu nada, pelo contrário, só agrava a situação, só mata e destrói. Eu decidi viver animado. Eu decidi viver sempre animado, em nome de Jesus. E é lógico que eu não quero dizer com isso que nós nunca vamos ter momentos na vida em que vamos ficar tristes. Acontece uma fatalidade e a tristeza vem na alma. Você pode ficar desanimado por alguma coisa que aconteceu naquele momento, mas uma coisa é ficar desanimado, outra coisa é ser desanimado. Você pode até ter alguma fraqueza, mas em nome de Jesus, você vai se levantar no poder de Deus, porque o Senhor te deu uma ordem hoje: você seja forte, mantenha-se animado, tenha bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, é a palavra do Senhor para a minha vida, porque veio como um poder de Deus. Sabe, amados, o desânimo, ele é como uma bomba instalada dentro do ser humano, que a qualquer momento pode explodir, e virar uma depressão, e virar uma calamidade, e virar uma desgraça. Hoje você pode cortar este fio, você pode desconectar essa maldição, você pode sim, pelo poder do Espírito Santo, ter ânimo em meio às crises. Ter ânimo em meio às crises. Eu vou terminar lembrando de uma passagem que o próprio Senhor Jesus fala sobre termos ânimo. Está registrado no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. Quando ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que promessa maravilhosa. Ele não está dizendo que não vai ter luta, ele não está dizendo que não vai ter tribulação. No mundo vocês terão aflições, é peste, é guerra, é doença, é roubo, é crime, é injustiça. Mas ele nos desafia também, assim como Deus falou com Josué: permaneça forte, corajoso e animado. Sabe por quê? Ele diz: porque eu venci o mundo. Aleluia. Meu querido, se Jesus venceu o mundo, o que te preocupa mais? Se você está em Cristo, e Cristo está em você, Ele venceu o mundo, com todas as suas imperfeições, com todas as suas mazelas. Nem a morte pode mais trazer agonia na nossa alma, porque Jesus venceu o mundo. Nós podemos sim perguntar para a morte: ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Jesus venceu. Jesus venceu, e eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Eu não vou me importar e nem viver angustiado por nada nessa terra. Eu vou viver como o Senhor me ordenou, confiante, corajoso, animado. Porque esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo da conquista. Esse é o sentimento necessário para liberar o poder de Deus e a graça de Deus. Deus age,
através da minha vida e da sua vida. Você não é um fator alienado de Deus. É um conjunto. Deus opera através de mim e através de você. E entenda, o diabo quer roubar a sua alma com desânimo, porque ele sabe que onde entra o desânimo, perde a alma. Mas Jesus está te dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto disso. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no seu coração, como verdadeiro dínamo de Deus, uma dinamite, causar uma revolução interna, ao ponto de você nunca mais ficar rendido, desanimado e entregue às mazelas do diabo. Em nome de Jesus, ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Em nome do Senhor. Essa é uma palavra que ardeu no meu coração e que eu senti de Deus de trazer e compartilhar com você. E aí onde você está, eu gostaria de orar com você. Talvez você está nessa situação. Talvez você há um bom tempo é uma pessoa apática, sem vida, sem vontade, sem sonho. Talvez o diabo roubou a sua alma e você nem percebeu. Talvez você, sem perceber, se tornou advogado dele, defendendo essa causa do desânimo. Em nome de Jesus Cristo, hoje pode mudar, agora pode mudar. Não por causa de mim, mas por causa dele. Ele disse: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Feche os seus olhos agora aí onde você está. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, é por isso que eu disse no começo, Pai, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos sempre desse alimento espiritual, que nos mantém de pé, que nos mantém fortes, ó Deus, para atravessarmos as turbulências dessa vida. Pai, de uma maneira especial eu te peço agora, pegue na mão dessa pessoa que está orando comigo, meu Senhor. Ela não tem mais força em si mesma, Pai. Ela precisa, Senhor, da Tua graça, do Teu Espírito. Levante ela agora, Senhor, no poder que há em Ti, Pai. Que ela se convença nesse instante que ela está, juntamente com o Teu Espírito, no controle dos seus sentimentos. Que ela entenda agora que bom ânimo é uma condição de vitória. E que os olhos dela estejam em Ti, Senhor, autor e consumador da fé dela. Levante este abatido, levante, Senhor, e coloque de pé, porque somos feitos à Tua imagem e semelhança. Tu és um Deus de vitória, Tu és um Deus de bênção, Tu és um Deus de paz. E da mesma maneira os Seus filhos têm que andar em vitória, têm que andar em paz, têm que andar, Senhor, com bom ânimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levante agora. Deus está te levantando novamente, pela sua graça e misericórdia. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor.